Olá, sou uma mulher na casa dos 30 anos que escapou do inferno e agora está vivendo uma vida feliz. O que você acha da história da Cinderela? O conto de fadas que mais odiei quando era jovem era Cinderela. Por mais que eu pensasse, o pai de Cinderela era imperdoável. Senti que ele não era qualificado como pai por não conseguir perceber que sua filha estava sendo maltratada assim. E havia outra razão pela qual eu não gostava. Também não gostei do fato de que Cinderela, que foi abusada por sua mãe adotiva e suas irmãs adotivas, conheceu e se casou com o príncipe no final. Cinderela, que não era nada elegante e aparentemente um pouco densa, teve uma ascensão de estado apenas por causa de sua aparência chamativa. Senti que era muito irrealista. Quando eu dizia coisas assim, as pessoas ao meu redor perguntavam por que eu era tão crítica, e era porque eu não estava na mesma situação que Cinderela. Meu pai trabalhava em um canteiro de obras desde que eu era jovem. Minha mãe estava sempre insatisfeita com meu pai, que era um trabalhador braçal, e dizia que sua renda não era suficiente. Então, cerca de 5 dias por semana, eles sempre brigavam por dinheiro. Então, quando eu tinha 10 anos, minha mãe finalmente decidiu que não podia viver assim e nos deixou. Meu pai se divorciou dela, dizendo que não precisava de uma esposa assim. Menos de meio ano depois, ele se casou novamente. E como a história da Cinderela, trouxe para casa minha madrasta e 2 irmãs mais velhas. Diga olá. Elas são sua madrasta e irmãs mais velhas que viverão conosco a partir de hoje. Você é a Sandra? Você parece tão fofa. Você também. Cuide bem da sua irmã mais nova a partir de agora. Nossa, de qualquer forma, a casa é pequena e agradável. Vou me divertir cuidando dela. Minha madrasta trouxe suas 2 filhas, que são 2 e 3 anos mais velhas do que eu, e fez um esforço para impressionar meu pai, falando docemente com ele. No entanto, até para os meus olhos jovens, minha madrasta e suas filhas pareciam gananciosas e carrancudas. As 2 se exibiam de todas as formas tentando obter mais amor do meu pai do que eu, sua própria filha. Mesmo eu sendo jovem, eu realmente odiava ver isso. E já que meu pai ia para o interior e trabalhava porque havia muitos grandes projetos de construção, eu naturalmente passava muito tempo com minha madrasta e irmãs. E já que meu pai não estava em casa com frequência, elas rapidamente mostraram suas verdadeiras cores. E eu tive que passar um tempo injusto e triste. Minha madrasta, enquanto meu pai estava fora, discriminava latente contra mim e tratava suas filhas biológicas de forma mais favorável. Ela mentiu para meu pai. Que eu odiava ela por ser uma madrasta e que eu intimidava minhas irmãs mais velhas e que sempre me metia em problemas na escola. Para minha surpresa, ele acreditou plenamente nas palavras da minha madrasta. Além disso, minhas 2 irmãs se uniram contra mim para me atormentar, mas a mãe delas ao lado delas, especialmente quando pegavam minhas coisas sem permissão, era algo com que eu não conseguia lidar. Isso não é meu estojo de lápis? Por que você pega minhas coisas sem permissão? Minha amiga me comprou isso como presente de aniversário. Me dê agora. Presentes de aniversário. Quem se importa? A partir de hoje, se eu usar, então é meu. Você é uma ladra? Por quê? Por que você pega as coisas dos outros? Me dê quando estou pedindo educadamente. Que ladra, você quer morrer? Ei, por que você acha que eu teria medo disso? Entrei em uma briga física com minha segunda irmã adotiva, que realmente pegou meu estojo de lápis. Então minha primeira irmã adotiva mentiu para minha madrasta. Mãe, Sandra pegou as coisas da Sandra e está batendo nela, venha rápido. Minha madrasta correu até mim com raiva e agarrou meu cabelo e gritou. Ei, o que você está fazendo com minha filha? Eu te acolhi já que você não tinha mãe. Ainda assim, você é tão ingrata. Você quer aprender suas lições comigo hoje? Peça desculpas rapidamente à minha filha. Sandra, você está bem? Essa pequena mal-educada tem um temperamento. O quê?
Você só está fazendo isso comigo? Sandra pegou meu estojo de lápis primeiro. Por que você está me repreendendo? Ela fez errado primeiro. Então ela deveria se desculpar comigo. Uau! Olhe para você. Que tal compartilhar algumas coisas entre irmãs? Por que você é tão egoísta? Mesmo sendo jovem, eu fiquei surpresa. Ela nunca me considerou como sua filha, mas nos referia como irmãs tão facilmente. Isso me deu arrepios. Então eu insisti para que ela me devolvesse o estojo de lápis e acabei mordendo o antebraço da minha segunda irmã adotiva, que zombava de mim enquanto segurava meu estojo. Minha madrasta estava prestes a explodir de raiva como se o braço da filha tivesse sido cortado. Ela então contatou meu pai e fez com que ele voltasse do interior. Mas a aproximação dela foi completamente ridícula. Minha madrasta começou a bagunçar ainda mais o quarto de sua filha antes de meu pai chegar ao quarto bagunçado. Ela enfaixou o braço da filha, que só tinha marcas de mordida. Mas ela conspirou com suas duas filhas para mentir para meu pai, dizendo que tiveram que ir à sala de emergência do hospital naquele dia. E quando meu pai chegou, ela chorou, dizendo que não conseguia viver por minha causa e trouxe à tona o tópico do divórcio. Eu disse que era injusto, mas não importa o quanto eu falasse, meu pai não acreditava em mim. E ele disse que não podia se divorciar por minha causa e me mandou para a casa da minha avó no interior no dia seguinte. Foi tão injusto e eu fiquei magoada. Desde então, passei a odiar e ressentir meu pai mais do que tudo no mundo. Meus pais não confiavam em mim. Pensando na possibilidade de meus pais me abandonarem, comecei a me tornar mais rebelde e fora de sintonia. Mas felizmente, minha avó, que cuidou de mim, sentiu pena de mim. E não importava o que eu fizesse, ela me acolhia. Talvez porque eu causei tantos problemas e a deixei tão chateada. Minha avó sofreu de câncer de cólon por 8 anos e faleceu. Sem nenhum guardião restante, não tive escolha a não ser voltar para a casa da minha madrasta e das minhas irmãs adotivas mais velhas, que eu odiava mais do que a morte. Talvez porque o negócio do meu pai estivesse indo bem, eles se mudaram para uma casa mais bonita nesse meio tempo. Por volta dessa época, por algum motivo, minha madrasta, que já tinha mais de 40 anos, engravidou. Minha madrasta insistiu que não conseguia viver comigo enquanto carregava uma criança em seu ventre e pediu novamente ao meu pai que se divorciasse dela. Eu fiquei triste uma vez, mas o pensamento de a mesma coisa acontecer 2 vezes me deixou muito magoada. Eu não queria enfrentar isso novamente, então saí de casa. Eu esperava isso, mas não importava quanto tempo passasse, meu pai não me procurava. Eu já pensava assim e não estava esperando. Mas quando minhas previsões se tornaram realidade, fiquei decepcionada com meu pai mais uma vez. Me tornei uma adolescente fugitiva, mas como estava sozinha no mundo, nem conseguia pensar em ir à escola e tive que trabalhar meio período para sobreviver. Então, para mim, mais do que qualquer coisa, ter um trabalho meio período para ganhar dinheiro era importante. Como eu era uma adolescente fugitiva, às vezes havia chefes inescrupulosos que se aproveitavam de mim e tentavam não me pagar. Tive que sofrer muitas vezes por causa desse tipo de empregadores, mesmo em uma vida tão difícil, eu estava sozinha e não queria ir para casa. E naquele dia também, eu estava fisicamente e mentalmente cansada porque não recebi o pagamento por um mês de trabalho, mas senti fome. Eu estava com muita fome. Foi então que Deus deve ter tido pena de mim dessa vez, e um banner chamou minha atenção como se me dissesse para comer algo. Era um aviso dizendo que refeições gratuitas estavam sendo distribuídas para pessoas sem teto, o que eu só tinha ouvido falar. Quando vi aquilo, estava com tanta fome que fui lá sem nem me sentir envergonhada. Eu consegui comer uma refeição quente e deliciosa quando meu estômago estava cheio. Lágrimas começaram a cair antes que eu percebesse. Eu explodi de tristeza ao pensar por que tinha que viver assim tão jovem. Então, uma voluntária que servia lá deve ter sentido pena de mim. Então ela se aproximou de mim. Ela anotou suas informações de contato.
Se eu estivesse com fome, deveria ligar para ela, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria ser tratada com piedade. Mas se eu estivesse realmente com fome, eu também costumava ir lá para pegar comida de graça. Desta vez a senhora me deu o cartão de visita de um restaurante e disse que era um restaurante que oferecia alojamento e refeições. Então, por que não ir trabalhar lá em vez de ir a outro lugar e ser tratada injustamente? Fui ao restaurante listado no cartão de negócios que a senhora me deu no dia seguinte. Havia uma proprietária de meia-idade que parecia bastante rigorosa. E quando entrei, ela me olhou de cima a baixo. E então, como se me conhecesse, começou a falar comigo. É você? Aqui a senhora Cristina mencionou. Com licença, senhora Cristina. Assim, você fugiu de casa? E sua família? Seus pais não estão te procurando? Eu tenho que te contar isso? Oh, olhe para você, ficou ofendida? Não me entenda mal, tenho medo que você se meta em problemas enquanto trabalha aqui. Estou apenas perguntando com antecedência. Estou tentando ajudar, mas seria injusto se fosse mal interpretada. Você não precisa se preocupar com isso. Minha família não vai me procurar. Realmente. Não sei como isso soará, mas isso é bom. Então, quando você quer começar a trabalhar? Posso começar imediatamente, mas você deve me pagar meu salário. Claro, não se preocupe com isso. Mas você também tem que fazer jus ao seu dinheiro. Foi assim que acabei trabalhando no restaurante. E havia um pequeno quarto nos fundos do restaurante que se tornou minha moradia. E eu fiquei lá. Embora o salário por hora não fosse tão alto, trabalhei por bastante tempo sem me preocupar com dinheiro. E lá eu completei 20 anos. A proprietária do restaurante era uma pessoa fanática por qualquer coisa que significasse dinheiro. Mas mesmo assim, ela era o tipo de pessoa que se voluntariava para ajudar os outros. E ela tinha um filho com deficiência que era devotado a ela. Ele era 8 anos mais velho do que eu. E mesmo tendo uma deficiência, ele não parecia diferente de mim. Então, inicialmente fiquei surpresa ao saber que ele tinha uma deficiência. Mas depois, quando me familiarizei com ele, perguntei sobre sua deficiência. Ele disse que tinha má visão e foi declarado deficiente. Seus olhos são muito ruins? Quão ruim é para você ser declarado deficiente? Está tudo bem se eu usar óculos, hoje em dia existem óculos de alta qualidade. Então, se você tirar seus óculos, não consegue ver nada? Não, minha visão é muito ruim, mas isso não significa que eu não consiga ver. Honestamente, não entendi. Há muitas pessoas no mundo com visão ruim, mas por isso ele foi diagnosticado com deficiência. Fiquei surpresa com isso. E desde que ele tinha seus óculos, estava tudo bem. Eu não achava que ele tinha uma deficiência, e nós frequentemente trabalhávamos juntos no restaurante. Isso fez com que passássemos muito tempo juntos antes que percebêssemos. 1 ano se passou e nos demos tão bem que, após um curto namoro, decidimos nos casar. Embora minha chefe, que se tornou minha sogra, fosse uma pessoa rigorosa, ela não se opôs a mim, que tinha uma longa história, e me aceitou de bom grado como sua nora. E na época, eu pensei que minha sogra era uma boa pessoa no fundo, mesmo que se expressasse de forma direta. Mas quando me tornei sua família em vez de uma funcionária, me deparei com fatos que não poderia ter imaginado. Bem, descobriu-se que essas pessoas eram muito diferentes de suas verdadeiras faces. Além disso, minha sogra não se voluntariava de coração. Ela só fazia isso para promover seu restaurante. E talvez por isso, seu restaurante era conhecido de boca em boca como um bom restaurante. E ela tinha muitos clientes. Às vezes ela ganhava muito dinheiro com pedidos em grupo através de suas conexões voluntárias. Neste ponto, pareceu que a estratégia da minha sogra funcionou. Bem, vamos dizer que minha sogra usou sua inteligência para ganhar a vida,
mas uma coisa que eu não conseguia perdoar era a deficiência do meu marido. Meu marido, que disse ter sido declarado deficiente por causa de sua má visão, na verdade foi declarado deficiente por ter uma deficiência mental. Normalmente não havia problema, mas quando algo o incomodava, ele não conseguia controlar sua raiva, então tinha que tomar remédio naquele momento. Neste ponto, senti como se fosse um casamento fraudulento. O que eu deveria fazer? Fiquei assustada. Meu marido disse que recentemente não precisou tomar medicação por vários anos. Ele disse que estava arrependido por mentir para mim, mas prometeu me fazer feliz. Disse que era verdade e me pediu para confiar nele, mas essa promessa nunca foi cumprida após meu casamento. Comecei minha vida de recém-casada na casa da minha sogra, e meu marido e eu trabalhávamos no restaurante da minha sogra, não como seus empregados. Mas me colocando como parte da família, minha sogra me fazia trabalhar sem nenhum conceito de horário fixo. Havia muito trabalho no restaurante. As refeições devem ser preparadas com antecedência e demoravam muito para fazer outros acompanhamentos. Eu tinha que fazer todos os acompanhamentos todos os dias. Talvez por isso minha sogra gostasse tanto do meu casamento com seu filho. Além disso, recebia um salário mensal quando era empregada, mas desde que me tornei parte da família, ela nem sequer me pagava direito. Quando disse cautelosamente que gostaria que ela me pagasse meu salário, minha sogra me olhou com raiva e disse: "Que salário para a família? De que dinheiro você precisa? Está preocupada em ter um teto sobre a cabeça ou em ganhar a vida? Mas eu também preciso de coisas, como comprar cosméticos e roupas. Tudo isso não é necessário. Por que você precisa de cosméticos? Tudo que você precisa é de um creme para passar depois do banho, e eu consigo roupas quando faço trabalho voluntário. Então por que você é tão gananciosa? Você está dizendo que sou gananciosa? Então vou trabalhar em outro restaurante. Pelo menos lá serei paga. Vou te dar despesas de moradia. Por que não posso fazer isso? Ei, precisamos reduzir os custos de mão de obra entre a família. Que tipo de criança é você para satisfazer sua ganância? Você não sabe mais nada? Isso tudo é por você. Quando eu morrer, será seu. Para onde irá minha riqueza? Estou passando por todo esse trabalho para que você possa viver confortavelmente mais tarde. Mas você nem sabe o que eu sinto? Você não tem conhecimento básico. Mas eu te aceitei como minha nora e você está exigindo egoisticamente assim. Minha sogra me xingou, me chamando de egoísta e gananciosa por querer me cuidar, e disse que eram todos luxos. Eu não precisava disso nos primeiros dias do meu casamento. Meu marido costumava me dar coisas que eu precisava sem minha sogra saber. Depois de pouco mais de um ano, ele não era diferente da minha sogra. Ele não queria desperdiçar dinheiro comigo. Agora, pensando nisso, me sinto ainda mais miserável porque a vida que era desconfortável e insatisfatória no início se tornou aceitável com o tempo. Eu me acostumei gradualmente. Comecei a sentir que não era nada. Eu também comecei a ter pensamentos semelhantes depois de viver e trabalhar com essas pessoas. Ainda assim, pensei que absolutamente tinha que separar minha casa e me tornar financeiramente independente. Então, todos os dias falava com meu marido sobre a necessidade de termos nossa própria casa. Mas ele era um filho bonito. Então, assim que minhas palavras se tornaram desconfortáveis, ele começava a ficar com raiva. Pare com isso. Você está ouvindo a minha mãe assim? Minha mãe, a pessoa que te acolheu quando você fugiu de casa. E ela foi a única que te aceitou incondicionalmente, mesmo que você não tivesse nada. Então você deveria saber ser grata. Sair de casa. Você está brincando. Acorda. O que? Então vou ficar trabalhando aqui pelo resto da minha vida sem receber? Se vai ser assim, eu quero me divorciar. O quê? Divórcio. Você já disse tudo? Foi então que,
Pela primeira vez, vi meu marido perder o controle e sua raiva se tornar incontrolável. Minha sogra rapidamente deu o remédio a ele. Mas quando eu realmente vivenciei isso, percebi o quão errado foi meu casamento. Depois disso, minha vida de casada não era vida. Era um inferno. E minha sogra disse que, embora estivesse nos negócios, ela não se importava com nada. Se isso significasse ganhar dinheiro. Entre eles, o que ela fazia todos os dias era pegar caixas vazias e lixo pela manhã cedo. E depois que me casei, ela revelou seu verdadeiro rosto. Depois disso, ela sempre me levava com ela todas as manhãs. Mas quando eu disse a ela que não conseguia fazer isso porque estava tendo dificuldades com o trabalho no restaurante, ela continuava falando rudemente comigo e me fazia trabalhar ainda mais duro o dia todo. Eu não tinha como lidar com isso. Se ela ia me levar com ela, deveria levar seu filho forte, mas ela não queria. Preocupada que ele acordasse, me mandou ir em silêncio, mas ele não queria fazer isso. Então, eu propositalmente fazia barulho. Então ela me xingava sempre atrás de mim. Você tem um temperamento ruim. Nesse ponto, eu nem me importava. E também me tornei astuta quando vi algo valioso no lixo. Secretamente eu pegava e vendia para ganhar dinheiro. Mas essa era a única maneira de eu ganhar algum dinheiro. Quando eu andava pelas ruas ao amanhecer ou à noite, ficava me perguntando onde estava o lixo. E comecei a procurar ao redor. E quando eu estava casada há 3 anos, um dia, houve um tufão. Eu não queria sair por nada, nem mesmo por dinheiro. Mas minha sogra disse que em dias assim, tínhamos que sair ainda mais. Ela me incentivou a sair. E no final, minha sogra e eu fomos pegas pela chuva forte e pelos ventos. Não conseguíamos nem empurrar o carrinho direito. Sogra, acho que hoje não vai dar certo, se você ficar assim. As contas do hospital serão maiores. Do que você está falando? Não perco um dia há mais de 10 anos. Um tufão como este não é nada. Sou uma pessoa que nem se importa quando neva muito. E em dias como estes, não há concorrência. Então, que bom que é, ó, um dia como este pode trazer um lucro inesperado, então não fale bobagens e empurre o carrinho. Por que uma pessoa jovem como você não consegue usar sua força direito, como uma criança que nem comeu nada? Andei por mais de 2 horas pela vizinhança, puxando um carrinho que não conseguia avançar. Então, de onde veio? E os ventos e a chuva atravessavam a rua. Um pedaço de lixo velho, que parecia valer muito dinheiro, estava rolando no chão. Naquele momento, minha sogra achou que o que ela disse estava certo, e ela ficou feliz. Então ela correu pela rua para pegar o pedaço de lixo. Então pareceu que um veículo em movimento estava vindo rápido de longe. Vi um grande caminhão se aproximando. Naquele momento, sem perceber, pulei na estrada, gritando para minha sogra que um caminhão estava vindo. E foi um momento vertiginoso. Perdi a consciência e não me lembro de mais nada do que aconteceu depois disso. Não sabia se fui atingida pelo caminhão ou desmaiei bem na frente dele, mas estava inconsciente quando abri os olhos. Eu estava em um hospital. Minha sogra estava fazendo alvoroço sobre mim e estava parada na minha frente. E mesmo que eu tenha sido maltratada por ela, pensei que era um alívio quando recuperei a consciência. Quando recuperei os sentidos, minha perna esquerda doía muito. Quando pedi ao meu marido para chamar um médico porque minha perna esquerda doía muito, ele riu como se estivesse atônito. Sua perna esquerda dói. Você não tem uma perna esquerda. Então como pode doer? Levantei o cobertor que me cobria, mas minha perna esquerda, onde deveria estar, estava faltando. Tudo que eu podia ver era minha coxa esquerda, que estava completamente enfaixada. Eu me surpreendi comigo mesma. Gritei e desmaiei. Arrisquei minha vida para salvar minha sogra gananciosa e fui atingida pelo caminhão no lugar dela.
Fui informada que minha perna teve que ser amputada devido a sangramento severo e lesões. As palavras do meu marido me deixaram ainda mais miserável. Agora você também tem uma deficiência. Eu tenho uma deficiência que não é visível, mas você vai mancar pelo resto da vida. Então o que devo fazer? Aliás, olhe para nós. Não é engraçado? Você acha isso engraçado? Como eu terminei assim? Isso é engraçado? Pelo menos você é meu marido. Em outras palavras, você deveria estar triste ao ver isso e não rir. Você é um psicopata. Você já disse tudo? Sim, terminei. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Isso foi tudo para salvar sua mãe gananciosa. Isso é o que acontece. É isso, eu não causei isso. Então, por que você está bravo comigo? Se você vai discutir, discuta com minha mãe. Você era um filho tão dedicado. E agora você culpa sua mãe? Cale a boca. Porque tem muita gente aqui. Você é corajoso para gritar comigo. Mas você não vai para casa? Você aguenta isso? Meu marido grita de raiva novamente. Ele começou a gritar e criar um alvoroço. Então uma enfermeira veio correndo do hospital e arrastou meu marido para fora. Meu marido disse que meu corpo não era mais inteiro. Então, meu futuro parecia sombrio. E minha sogra teve alguns ossos quebrados. Seu braço foi engessado, mas ela dizia que tinha que fazer negócios quando eu fui diagnosticada como deficiente no hospital. Rapidamente registrei minha deficiência. Certamente quando recebi alta do hospital, ela me disse para ir ao restaurante e ajudar, porque seu braço não estava bem. Naquele momento, o transtorno de raiva não era do meu marido, mas meu, como se fosse. Perguntei à minha sogra se ela estava louca naquele momento. Eu não conseguia andar. Então gritei como uma louca perguntando se eu poderia ajudá-la. E minha sogra ficou chocada ao me ver assim. Ela não disse nada por alguns dias depois disso. Então, depois de um mês, como se estivesse pensando em mim, ela começou a me consolar, dizendo que se eu tivesse uma perna protética, ninguém saberia. Mas eu não saberia? Quando eu consegui uma perna protética e consegui andar como antes, ela queria que eu saísse para o restaurante e trabalhasse. No entanto, eu, que não tinha forças, fui quase arrastada para conseguir uma perna protética. E minha sogra, com uma pretensão que nem estava em seu coração, me encorajou a fazer reabilitação. Mas antes que eu percebesse, ela falou como se estivesse tentando muito, mas sua nora não a ouvia de jeito nenhum, para todas as pessoas ao redor. Diziam que sentiam pena da minha sogra. Ela parecia gostar desses olhares de simpatia. Ela também levava a sopa vendida em seu restaurante e dizia às pessoas para experimentarem, porque ela estava vendendo, e andava por aí promovendo-a. Naquele momento, apenas um pensamento veio à minha mente. O pensamento era de que eu trabalharia duro na reabilitação. E uma vez que a reabilitação terminasse e eu pudesse levar uma vida normal, eu me divorciaria, em vez de fazer como minha sogra e meu marido esperavam. Depois de um ano de reabilitação, quando usei uma perna protética, consegui andar. No entanto, fingi como se não pudesse trabalhar no restaurante. Deliberadamente, derrubei pratos ou ingredientes e os joguei fora, fingindo cometer um erro. Agi dessa maneira e reclamei alto para que outras pessoas no restaurante pudessem ouvir que minha sogra, que era muito consciente do que os outros pensavam dela, forçava sua nora, que se feriu por causa dela, a sair e fazer seu trabalho. E o rosto da minha sogra ficou vermelho de raiva. Ela rapidamente me arrastou para a cozinha e gritou comigo: "Você está fazendo isso de propósito para me prejudicar? Quão ingrata você é, por causa de quem eu me machuquei. Mesmo quando eu for ao local onde você faz trabalho voluntário, vou expor tudo, mesmo que essas pessoas pensem que você é uma empresária bondosa. Não sei se continuarão pensando assim." O quê? No final,
minha ameaça pareceu ter funcionado. E minha sogra me disse para não ir ao restaurante ou sair de casa a partir do dia seguinte. Em menos de uma semana, ela deve ter pensado que era uma perda tê-la com eles, que não seria de nenhuma ajuda, e trouxe pessoalmente os papéis do divórcio e disse para meu marido e eu assinarmos. Eu ouvi você dizer ao meu filho para se divorciar, certo? Se é isso que você quer, se divorcie. Por que eu deveria te manter aqui se você não pode sair para o restaurante e trabalhar mesmo? Claro, ele nunca faria isso. Mãe, não. Se eu me divorciar, você quer que eu envelheça e morra sozinho? Então qual é o sentido de viver com alguém com uma deficiência pior do que a sua? Bem, pare de falar bobagens e se divorcie. E já que este é um divórcio por acordo mútuo, não haverá pensão alimentícia. Com licença. Cheguei a esse ponto por causa de quem? Não posso fazer isso. Então, o que você quer fazer? Está planejando entrar com um processo? Não há nada que eu não possa fazer. Processos também exigem dinheiro, de qualquer maneira. Eu disse para você conseguir um divórcio amigável. Se você quer um divórcio, apenas seja obediente e assine esse documento. E se não, faça o que quiser. Então eu preciso que você saia da minha casa. Você estava planejando me mandar embora sem um tostão no final, não é? Você acha que eu realmente sofreria assim? Por que você vai me ameaçar novamente? Como antes. Faça, se quiser. Eu já comecei um boato de que você perdeu a cabeça em um acidente. Gastei muito dinheiro nessas pernas protéticas caras e até te reabilitei. Mas o dinheiro foi desperdiçado. Se você não tem confiança para pagar todo esse dinheiro, apenas coloque obedientemente sua assinatura nele e saia daqui. Fiquei tão irritada com o que minha sogra disse que rasguei os papéis do divórcio. Claro, eu realmente queria um divórcio, mas havia coisas pelas quais eu tinha sofrido, então não podia apenas assiná-lo para que eles se beneficiassem à minha custa. Mas eu tinha medo do que minha sogra faria, então não podia ficar na casa e tive que sair de casa à noite, como se estivesse sendo expulsa, sem conseguir me divorciar. Eu não tinha para onde ir e nem dinheiro. Desta vez, pensei que, já que meu corpo estava assim, seria melhor morrer do que continuar. Por que eu? Porque eu não posso desfrutar nem de um único pedaço de felicidade que os outros desfrutam. E me senti ressentida com Deus, mesmo não tendo religião. Fui cegamente a uma grande igreja que chamou minha atenção por causa da minha frustração. Por que tenho que viver tão infeliz? Por que pessoas ruins comem melhor e vivem melhor neste mundo? E então? Gritei e perguntei se havia Deus. Minha voz estava muito alta. Parecia que não havia ninguém lá enquanto eu soluçava. Uma diaconisa mais velha de repente segurou minhas mãos e me deu um abraço caloroso. Ela perguntou calorosamente: "Senhorita, você comeu?" Parei quando ela disse isso, o que não era nada de especial, mas acabei chorando como uma criança. E naquela hora tardia em sua casa, depois de comer, não sei o que causou, mas despejei todas as histórias dolorosas da minha vida para ela. Então, depois de ouvir minha história, a diaconisa me abraçou apertado e me disse que eu havia sofrido muito. Isso me confortou, e eu senti que o ódio e o ressentimento que me preenchiam naquele momento estavam diminuindo pouco a pouco. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir profundamente e confortavelmente. Na manhã seguinte, a diaconisa que voltou da igreja me fez uma sugestão inesperada. Se estiver tudo bem, você gostaria de ficar aqui até ter para onde ir? Como você pode ver, eu também vivo sozinha. Mas como eu poderia? Sou deficiente, então não serei capaz de ajudá-la. Quando eu pedi sua ajuda, eu só gostaria que você ficasse aqui. Sandra, você não pode pensar em si mesma como visitando a casa de um parente? Minha filha, que morava comigo, mudou-se para o interior por causa de um emprego. Então, eu estava muito sozinha. Então,
Eu posso realmente ficar aqui? Claro. Você não disse isso na igreja ontem? Porque você tem que viver uma vida infeliz a partir de hoje. Viva feliz, mesmo que sejam pequenas coisas. Vou ajudar no que puder. A diaconisa não mentiu para mim, e a partir daquele dia, como a diaconisa disse, eu valorizei até as menores felicidades. Ela sempre elogiava a comida que eu fazia, dizendo que estava deliciosa, e mais tarde me disse que seria uma boa ideia abrir um pequeno restaurante. Ela me perguntou se eu queria estudar para me tornar uma cozinheira e fazer o teste de certificação de alimentos. No entanto, eu disse que queria fazer se pudesse, porque isso exigia dinheiro. Então ela disse que a igreja tinha um programa de apoio para ajudar pessoas como eu que precisavam de ajuda. Ela disse que descobriria para mim e, alguns dias depois, pensou que eu poderia obter o apoio. Ela me disse para fazer o teste primeiro. Eu me senti como se estivesse sonhando, porque minha vida nunca tinha sido fácil. Parecia impossível para mim receber tal apoio, mesmo não sendo membro da igreja. No entanto, não era hora de escolher, então estudei a noite toda pela primeira vez na minha vida. Depois de passar no exame escrito, também passei em um exame prático com essas habilidades. Foi a primeira certificação que recebi. No dia em que a recebi, chorei muito. Parecia que um milagre havia acontecido na minha vida, quando pensei que não poderia mais fazer nada. Desde que passei no exame, a diaconisa pediu-me para ir à igreja levando comida que eu tinha feito. Então, fiz uma espécie de prato para expressar minha gratidão. Fui àquela igreja novamente e lá muitas pessoas sabiam da minha situação e vieram me dar parabéns e encorajamento. Entre eles, havia uma pessoa que me parecia familiar. Essa pessoa era a voluntária que me apresentou ao restaurante da minha sogra. Assim que ela me viu, disse que estava arrependida e até chorou. Sinto muito. Eu realmente não sabia que ela era uma pessoa tão ruim. É tudo por minha causa. Não, para ser honesta, houve momentos em que eu me ressenti, mas me casei porque quis. E não é sua culpa pelo que aconteceu. Então, não se sinta mal por mim. E uma senhora disse que não podia deixar passar o que minha sogra tinha feito comigo e queria me dar a chance de dar o troco na minha sogra, se eu quisesse. Não era uma pessoa grande, eu queria retribuir aquelas pessoas. Então, decidi fazer como a senhora disse. Mas a sugestão da senhora foi inesperada quando nos encontramos pela primeira vez. Você era uma estudante. Então, vou falar francamente primeiro, deixe-me contar meu plano. Vou convidar essa pessoa para minha casa e vou te apresentar como minha filha adotiva. E você pode contar tudo o que aconteceu com você. Vou gravar em vídeo também. E com isso, vou te ajudar a conseguir o divórcio e revelar a verdadeira identidade dessa pessoa. Estou pensando em divulgar a história para o mundo. O que você acha? Eu assenti. Na verdade, se isso acontecesse, duraria uma vida inteira. Senti que não importava, mesmo que eu estivesse realizando meu último desejo. Então, no dia mencionado, fui à casa dela e pude ver pela primeira vez uma mansão luxuosa. Quando cheguei, me deram roupas bonitas, maquiei-me e entrei na cadeira de rodas fornecida quando ouvi uma voz familiar do lado de fora. Senhora Cristina, como você está? Você me convidou para a sua casa, estou realmente tocada. Até me convidou. Por que ir tão longe? Eu sei que você está ocupada hoje, mas porque tenho um favor para pedir. Então, pedi para você vir. Estou ocupada? Não, não estou. O que você quer perguntar? Mas ouvi dizer que sua nora deixou a casa. Assim. Minha nora se feriu gravemente. Sua doença mental era grave. Eu deveria ter abraçado ela como minha filha, mas ela acabou fugindo. Só de pensar onde ela está e o que está fazendo com seu corpo deficiente, meu coração se parte e sinto como se minhas entranhas estivessem queimando. Oh, sinto muito.
Sempre que o tópico da minha nora surge, as lágrimas saem. Vejo que você deve ter sofrido muito, já que está fazendo muitas coisas boas. Sua nora vai entender seus sentimentos e voltar. Então, eu não teria outro desejo. De qualquer forma, o que você gostaria de me perguntar? Ah, na verdade, eu tenho uma filha adotiva. Essa criança está um pouco doente, e eu queria levá-la para fazer algum trabalho voluntário. Então, queria apresentá-la com antecedência. E quando eu estiver ocupada, gostaria de pedir que você cuidasse da minha filha. Você se importaria? Oh, realmente? Já que ela é sua filha adotiva, eu realmente preciso causar uma boa impressão. Eu também sou mãe de uma criança com deficiência. Eu sei como você se sente. Eu pensei que você diria isso. Então, você se importaria de esperar um momento? Por favor, conheça minha filha por um minuto. Vou pedir para ela sair. Quando a senhora terminou de falar na sala de estar, ela entrou no quarto onde eu estava e me disse para sair primeiro. Porque se saíssemos juntas, minha sogra poderia descaradamente agir inocentemente novamente. Mas a cadeira de rodas em que eu estava tinha uma câmera ultra pequena anexada a ela. E logo abri a porta e saí para a sala de estar. E minha ex-sogra, que estava olhando ao redor da casa, olhou para mim com um sorriso falso no rosto. E quando ela me reconheceu, seu rosto endureceu, e ela se aproximou de mim silenciosamente, como se estivesse ventriloquando. Por que você está aqui? E a senhora Cristina? Minha mãe disse que viria mais tarde, então ela me pediu para sair primeiro. Então você está dizendo que é a filha adotiva dela? Que absurdo! O que você fez, afinal? E tenho certeza de que você não estava apenas falando bobagens, certo? Do que você está falando? Você está dizendo que é uma voluntária falsa e cheia de ganância? Ou talvez eu tenha chegado a esse ponto porque você estava me usando como mão de obra gratuita sem pagar nenhum dinheiro. Mas você disse que eu era uma defeituosa e me mandou sair. Ok, entendi. Me desculpe. Eu realmente cometi um pecado pelo qual mereço morrer. Então, por favor, não diga nada à senhora Cristina. Você já fez isso, não é? Mas eu realmente te acolhi quando você era uma adolescente fugitiva, não acolhi? Sim, você provavelmente pensou que poderia me usar por salários mais baixos, certo? Você também pode parecer boa para minha mãe. Foi então que a senhora Cristina saiu da sala e me contou algo que eu não sabia. Enquanto ela começava a falar, o corpo inteiro da minha sogra começou a tremer como se estivesse em uma casa mal assombrada. Entendi. Era assim. Eu nem sabia que tinha te dito. Se você acolhesse essa criança, eu forneceria dinheiro para o quarto e a pensão dela e pagaria todo mês. Você se beneficiou muito de uma forma ou de outra. Não, senhora Cristina, isso está errado. Como prometido, forneci quarto e pensão e paguei o salário dela. Você fez, menos o custo do quarto e pensão. Eu ouvi tudo sobre isso. E já sei todas as mentiras sobre a Sandra que você espalhou entre os voluntários. Agora pare e peça desculpas à minha filha. Os procedimentos de divórcio também serão arquivados em breve. Você tem que se preparar para salários não pagos e pensão alimentícia. Como ela é para você fazer algo assim? Ela pode ser sua filha adotiva, mas é uma estranha. Não, se você é mãe da minha nora, você é minha sogra. O corpo dela ficou assim porque ela estava te salvando. Mas você a expulsou, e agora você é minha sogra e ainda é humana. Eu me sinto injustiçada. Não. Agora você está sendo enganada por essa garota também. Ela é uma criança sem raízes. E você acredita em tudo que ela diz? Tudo que você disse no momento em que viu minha filha já foi gravado nesta casa, mesmo que você tente negar, não adianta.
E eu também garanti imagens de câmeras da estrada onde minha filha teve um acidente para te resgatar. Você já coletou e embolsou todo o dinheiro do acordo daquele motorista? Não. Como você faz tudo isso? Eu tenho muito dinheiro, e odeio pessoas como você. Se eu penso que enviei aquela pobre criança para você, é insuportável. Estou totalmente preparada para ver até onde isso pode ir. Como eu disse antes, tenho muito tempo e muito dinheiro. Senhora, não, Sandra, por favor, me salve, não somos ainda família. Eu cometi um pecado mortal. Vou te dar tudo o que recebi do acordo. Hã? Tudo bem. Pessoas como você merecem ser punidas, assim como minha perna que perdi não pode voltar. Os pecados que você cometeu não podem ser desfeitos. Depois disso, minha ex-sogra implorou várias vezes, dizendo que estava errada. Ela foi miseravelmente expulsa com a ajuda da senhora Cristina. Eu até ganhei um julgamento a meu favor no meu caso de divórcio. Do meu marido e da minha sogra, recebi os salários que não tinha recebido e pensão alimentícia por mentirem para mim sobre a deficiência mental do meu marido, induzindo-me a casar com ele. Eventualmente, a verdadeira identidade da minha sogra foi revelada, e ela foi proibida de receber apoio empresarial corporativo. Ela teve que vender o restaurante para me pagar. Eu me senti vingada. Só então senti que minha vida havia sido um pouco recompensada. E com a pensão alimentícia que recebi, abri um pequeno restaurante. Mesmo depois de 10 anos, ainda me sinto muito próxima da diaconisa, pensando que também devo retribuir ao mundo pela graça que recebi dela. Juntei-me à senhora Cristina e à diaconisa para fazer serviços voluntários. E agora, há pouco tempo, me ofereci para fornecer refeições gratuitas aos sem-teto. Lá eu vi meu pai, quem eu nunca quis ver na vida, mas pela sua aparência, ele parecia estar passando por dificuldades. Pensando nisso, não pude deixar de pensar se não seria um caso de retribuição causal. Eu não consegui dar um passo à frente. Parecia que meu pai também não me reconheceu inicialmente. Senti culpa no coração por não fingir conhecê-lo. Mas agora sinto que tanto eu quanto meu pai fomos feridos fisicamente e mentalmente, e era tarde demais para compartilharmos nosso afeto. Embora o ódio em meu coração não tenha desaparecido completamente, e eu possa me arrepender no futuro, não consigo perdoar meu pai agora. Algumas pessoas dizem que o ódio também é amor, mas ainda não tenho certeza. Mas se há uma coisa que aprendi, é que há esperança, mesmo no desespero. Mesmo não tendo nada, há muitas coisas para compartilhar, incluindo cozinhar, e é gratificante vender comida por conta própria. Sinto uma grande gratidão por poder ajudar alguém. Pedi à senhora Cristina para me ajudar a me vingar no passado. Por que ela me ajudou tanto? Sua resposta foi: eu esperava que você vivesse sem perder a esperança. Eu também superei uma crise com a ajuda de alguém no desespero. Espero que você possa ajudar alguém assim um dia. E não estou apenas dizendo isso. Desde aquele momento, realmente pensei em você como minha filha. Então, espero que você me considere sua mãe e confie em mim. Essa resposta se tornou a esperança que me mantém viva, mesmo com o passar do tempo. Eu pensava que o voluntariado era apenas dar aos outros. Mas quando realmente fiz isso, percebi que há muitas coisas que recebo em troca. E, como tenho uma deficiência, há pessoas que olham para mim e ganham esperança. Quando vejo pessoas assim, sinto que estou vivendo minha vida muito bem e sinto confiança. Sinto-me orgulhosa. Acho que entendo agora. No fim do desespero, a esperança me espera.